Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos. Estamos iniciando mais um Desafio 365 aqui no nosso programa Conectados. Desafio hoje do dia 257. Amém. Que alegria! Uma alegria estar com os irmãos há 257 dias aí consecutivos. Pela graça de Deus, vamos cumprir a totalidade do desafio do 365 dias consecutivos. Amém. E vamos falar hoje de um tema que não é muito ibope não. É um tema que o pessoal não curte muito, mas tem que ser falado. Todos nós pecamos, irmãos. Todos os homens, né, a humanidade, todos pecaram. Isso está lá em Romanos 5:12. Não tem escapatória. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos ler novamente essa verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Essa é a verdade que precisamos aceitar, precisamos reconhecer. Aliás, é o primeiro passo. Precisamos nos reconhecer como pecadores. Só a partir deste reconhecimento vem o arrependimento. E sem o arrependimento não há como nos achegarmos a Deus. Então, primeiro precisamos ter a ciência, a noção. Precisamos saber de forma muito clara que nós somos sim pecadores. Olha a sua vida. Faça aí uma reflexão na sua vida. Ela está 100%, mesmo você conhecendo a Jesus, mesmo você participando junto, todas as atividades, você nunca errou, você nunca peca. Né? O pecado está no nosso sangue, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós pecamos muitas vezes até quando não queremos pecar. Aliás, o cristão deve ser dessa forma, né? Ele não pode querer pecar. Então, essa é a verdade que nós precisamos ter na nossa mente. Nós somos pecadores. O pecado entrou por meio de Adão. Por meio de Adão, o sangue da humanidade foi contaminado e essa maldição passou para todos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então hoje estamos sujeitos à morte, não só à morte física, como pior, a morte espiritual, por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos pecados. Por causa de Adão, hoje nós conseguimos pecar, mas a culpa dele é dele, a culpa nossa é nossa, cada um responde pelo seu pecado. Mas também a vida veio por meio de um só homem, que foi Jesus Cristo. Isso mesmo. Por um homem entrou a morte, Adão, mas por um homem entrou a vida, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos vida, hoje nós temos vida em abundância, mas não é porque nós somos pecadores, não é porque nós não erramos, não é porque temos um coração bom, não. Hoje nós temos vida e vida em abundância por causa de Jesus Cristo. Porque Deus nos olha por meio do sangue de Jesus Cristo. Então ele nos considera justo, né? Somos, na verdade, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sangue, nós vamos melhorando a cada dia, nos aproximando cada vez mais do nosso Deus. Somos santificados. Por um homem entrou um pecado no mundo, por um homem entrou a vida novamente para os eleitos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Amém? Então, primeiro passo, reconheça que você é pecador.
se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, creia em Deus. E assim tenha acesso à vida em abundância. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por essa breve meditação. Possamos nos lembrar que nós estávamos mortos, Senhor, e hoje nós temos vida, porque o Senhor é bom, enviou o Cordeiro Santo, Senhor, para morrer no nosso lugar, ó Pai. Que não nos enganemos, ó Pai, achando que somos bons, que temos um coração bondoso. Isso não é verdade, ó Pai. Que sempre reconheçamos os nossos erros, reconheçamos os nossos pecados, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso para nos perdoar os pecados. Em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um Conectados, mais um desafio 365. Palavra-chave de hoje é pecado. Anota, palavra-chave de hoje é pecado. Nosso bom Deus permitindo, nos veremos novamente amanhã. Shalom.